Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Olha, satisfação novamente estar aqui. Estamos gravando aí a aula de nutrição e alimentação de coelhos. Essa aqui é a terceira parte dessa aula. Se você não viu as duas primeiras, o link vai estar aqui abaixo na descrição, ok? Então agora nós vamos começar a falar a respeito do aproveitamento de alguns princípios nutritivos que eu acho muito interessante em coelhos, ok? Algumas particularidades essenciais para se entender algumas enfermidades digestivas em coelhos, ok? Nós vamos falar agora. E nós já vamos falar também hoje ainda sobre a qualidade das rações de coelho. A gente vai falar um bocado sobre isso aí, tá bom? Aproveitando, se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? Faz inscrição aí nesse canal, tá? Bota aí um like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, que isso ajuda muito no crescimento aí do canal, né? Que a gente faz com tanto carinho aí para vocês. Um abraço para todo mundo e vamos continuar aí na aula, ok? Então vamos compartilhar aqui a nossa tela. Na última aula, na segunda parte, nós falamos a respeito aí de fisiologia digestiva, e a fisiologia digestiva é essencial para a gente entender a nutrição, né? Bom, nós precisamos saber também como que os princípios nutritivos, os nutrientes, são aproveitados pelo animal. Nós falamos então que através da digestão, os alimentos serão quebrados, né, e os nutrientes serão absorvidos. De uma maneira geral, é isso que acontece, né? Bom, de uma maneira geral, né, os coelhos digerem muito bem as proteínas, ok? Nós estamos falando aí por volta de 80 a 90% de digestibilidade, ou seja, de 80 a 90% do que o animal ingere de proteína, ele absorve na forma de aminoácidos. Ou seja, o aproveitamento desse princípio nutritivo em coelhos é grande, tá? Principalmente potencializado pela secotrofia, que ajuda na absorção, no aproveitamento ou reaproveitamento da proteína não digerida, ok? Então a secotrofia vai ser essencial para potencializar a digestibilidade da proteína nos coelhos. Bom, as gorduras também são bem aproveitadas como coelho, bem como amido, 80 a 90%, ok? De uma maneira geral, o aproveitamento desses nutrientes é elevado. Bom, nós temos uma particularidade muito importante quando se fala em cálcio em coelhos. E aí eu não conheço outra espécie doméstica que tenha essa mesma particularidade. O que acontece? O coelho vai absorver cálcio de uma maneira muito fácil. E se aumentarmos demais a concentração de cálcio na sua alimentação, ele vai absorver. Ou seja, a absorção de cálcio é proporcional à quantidade de cálcio da sua ração, da sua dieta de uma maneira geral. Então, se a dieta do animal tem muito cálcio, o animal absorve o cálcio. Bom, e o coelho tem um mecanismo muito interessante para eliminar esse cálcio, esse excesso de cálcio que ele comeu em uma alimentação rica em cálcio. Então, ele elimina isso com facilidade através da urina. Então, vamos ficar atento que a urina de coelho tem uma coloração diferente, tá ok? Principalmente devido a esse cálcio que ele absorve, que ele pode absorver em grande quantidade. Nós só vamos chamar a atenção para o seguinte, olha só, o cálcio ele vai ser absorvido então pelo animal. Nós temos que ter muito cuidado que em dietas que têm muito cálcio, o animal tende a absorver então muita quantidade, e isso a médio ou longo prazo pode prejudicar o animal, como por exemplo problemas renais, okay? Formação de cálculos. Então, muito cuidado com dietas, né, com rações, com feno que pode ter muito cálcio, excesso de cálcio. Então nós precisamos ficar atento com isso aí, e inclusive animais que comem muito feno de alfafa, é interessante que você faça uma rotação desses fenos, você troque o feno de alfafa de vez em quando. Se ele come uma ração rica em cálcio, e eu falo para vocês que grande parte das nossas rações, principalmente aquelas de qualidade inferior, são ricas em cálcio, e esse animal continua comendo um feno rico em cálcio, esse animal a médio e longo prazo pode ser mais susceptível, né, à aparição de problemas renais, ok? Então muito cuidado em relação a isso aí. Bom, vamos chamar a atenção agora sobre um princípio nutritivo muito importante aqui, que é o amido. O amido é um carboidrato de reserva, né, das plantas,
que vai ser decomposto aí no trato gastrointestinal dos coelhos, gerando a glicose. Essa glicose é absorvida para metabolismo energético. Isso é muito importante para todos os animais. Porém, nós temos um detalhe aqui que nós precisamos prestar muita atenção. Parte do amido pode não ser digerido e chegar à câmara fermentativa. Ou parte desse amido pode ser digerido e não absorvido, e a glicose pode não ser absorvida e chegar também na câmara fermentativa. O fato é que se nós temos muito amido em uma câmara fermentativa, isso é muito perigoso, não só para o coelho, para qualquer animal que tenha câmara fermentativa, como por exemplo ruminantes, cavalos, o coelho. Se chega muito amido na sua câmara fermentativa, é perigoso. Para entender isso melhor, nós vamos considerar que a velocidade de fermentação, tá ok? Velocidade de digestão e fermentação do amido é muito elevada. Vamos chamar a atenção de uma coisa muito importante aqui. Veja bem, toda câmara fermentativa tem um pH ótimo para trabalho, tá? Tanto no ruminante, tanto no equino, como no coelho. E toda vez que eu coloco amido em excesso, há uma tendência, ok? De esse amido que chega na câmara fermentativa ser rapidamente degradado e rapidamente fermentado, ok? Abaixando demais um pH numa velocidade que o animal não consegue controlar, ok? A capacidade de tamponamento daquela câmara fermentativa ela é limitada. Então, se por acaso o pH baixa muito, obviamente que eu vou alterar o pH. Alterando o pH, eu altero o funcionamento das enzimas, altero o funcionamento, né, das reações que estão ali dentro daquele sistema e dos micro-organismos também. Então é muito perigoso para animais de câmara fermentativa eu fornecer uma quantidade excessiva de amido, ok? Principalmente associado com uma baixa concentração de fibra, que conforme eu vou falar para vocês, a fibra é um dos princípios nutritivos mais importantes em coelho, justamente para estimular o peristaltismo do trato gastrointestinal e a gente não ter muito tempo, né, de digestão. O alimento em digestão no coelho não pode ficar muito tempo, principalmente na câmara fermentativa. Então, para isso, a fibra é essencial. Bom, nós estamos falando tudo isso aí para a gente entender que uma das causas das diarreias que acontecem aí em coelhos é muito comum, nós vamos falar disso ainda nessa parte, ok? Nós vamos falar de estufamento, enterite mucoide. Uma das causas é justamente esse excesso de amido que vai ficar muito tempo na câmara fermentativa, associado com uma falta de fibra. E aí, como o alimento fica muito tempo parado, vai se gerar muitos gases e o animal vai ter esse timpanismo, vai encher, né, vai ter esse estufamento característico aí que a gente vê a nível de campo, ok? Bom, continuando então, nós temos aí uma figura, só para a gente lembrar, hein, muita atenção nisso aqui, tá? Que a diarreia, que grande parte das vezes é causada por uma dieta desequilibrada, uma ração desequilibrada, ok? Vai ser a causa de morte de vários e vários animais. Tá repetindo a ideia, tá? Quando uma dieta está desequilibrada, principalmente com um nível de amido muito elevado e um baixo nível de fibra, ok? Vai ocorrer um desequilíbrio da sua câmara fermentativa, o que vai influenciar no funcionamento da célula, que vai ter a sua capacidade de absorção de água alterada. Tendo essa capacidade de absorção de água alterada, o animal não vai absorver toda a quantidade de água que ele precisaria. E as fezes, obviamente, vão sair mais diluídas e o animal vai acabar morrendo dessa maneira aqui, ó. Então, em casos de diarreia, nós observamos muito isso aqui, tá vendo? Essa sujeira aqui no traseiro do animal. Como é que nós vamos prevenir isso? Considerando tudo que a gente estudou até agora. Principalmente com boa quantidade de amido adequada, ok? Nós estamos falando aí mais ou menos de até 16%, e uma quantidade de fibra adequada também, no mínimo de 17% de fibra em detergente ácido, que nós vamos falar daqui a pouco, ok? Então, ó, muita atenção. Desequilíbrio nutricional pode favorecer o aparecimento de diarreia. Obviamente que nós não estamos falando aqui, mas a diarreia também tem outras origens, ok? Nós estamos focando aqui na diarreia nutricional, que tem a ver com a digestão desse
princípio nutritivo importante que é o amido, ok? Bom, é por isso, né, que meu amigo aí, né, meu grande orientador Walter Mota aí, sempre destacou que o coelho tem que comer muita fibra, porque a fibra vai estimular todo esse trânsito intestinal e vai diminuir o tempo com que os alimentos ali em digestão permanecem no trato gastrointestinal, principalmente na câmara fermentativa, prevenindo assim essas fermentações indesejáveis que a gente não quer, tá, gente? Bom, nós falamos muito de fibra até agora, mas nós precisamos entender melhor o que é essa fibra. Se nós estamos falando de nutrição de coelho, gente, nós não temos que estudar e entender bem o que é a fibra, tá? A gente sempre fala fibra, mas a fibra, na verdade, não é uma substância somente. A fibra é um conjunto de várias substâncias. Talvez um dos erros do passado, nós estamos falando aí de algumas décadas atrás, era justamente considerar que a fibra era uma parcela, somente uma parcela do nutriente. Na verdade, a fibra é constituída de várias parcelas distintas. Cada parcela vai ter a sua característica. Se eu quiser equilibrar bem uma ração para coelhos, eu vou ter que estar muito bem atento a cada uma dessas parcelas aqui, ok? Então, muito cuidado. Então, vamos entender o que seria essas fibras. Bom, fibra nada mais é que os constituintes da parede celular vegetal que não são digeridos pelas enzimas animais. Bom, vamos clarear essa definição, que essa definição está muito complexa. Olha só, aqui nós temos uma parede celular vegetal, tá vendo? Toda célula vegetal vai ter essa parede celular. Aqui, ó, essa parede que vai unir as células, que vai dar proteção à célula, que vai dar sustentação a essa célula. Aqui nós temos uma parede celular mais jovem que aparece primeiro, que é chamada de primária, e depois nós temos uma secundária que vai dar mais resistência a essa parede celular. Bom, existem algumas substâncias que estão aqui que o animal não consegue aproveitar porque ele não consegue quebrar, talvez por não ter enzimas digestivas que façam isso. Porém, os micro-organismos presentes na câmara fermentativa, como no ruminante, como no cavalo, como no coelho, vão fazer essa digestão, ok? Então nós temos essas substâncias aqui. Essas substâncias, elas se dividem basicamente nesses grupos aqui. Ó, nós temos as pectinas, que são bem aproveitadas pelos coelhos. As pectinas seriam o cimento dessa parede celular vegetal, é o que une uma parede celular à outra, ok? Nós temos as hemiceluloses no plural, ok? Porque são um conjunto de diferentes substâncias que são medianamente aproveitadas pelos coelhos, ok? Nós temos a celulose, pouco aproveitada pelo coelho, aqui no singular, porque é uma substância quimicamente definida, ok? E nós temos as ligninas, que são praticamente inaproveitados pelos coelhos, ok? O coelho praticamente não aproveita a lignina. Aliás, nenhum animal consegue quebrar a estrutura da lignina, ok? Para absorver, para fermentar alguma substância que poderia ser gerada a partir dessa quebra. Então é muito difícil. Bom, em linhas gerais, o mais importante é que cerca de 20% daquela fibra, daquele conteúdo fibroso que eu dou para o coelho, é aproveitado, gera energia. Então, numa dieta de baixo valor nutritivo, o coelho consegue, através de todo o mecanismo que nós falamos até agora, através da sua fisiologia digestiva, fermentação microbiana, ele pode aproveitar uma parte considerável desses carboidratos fibrosos, principalmente considerando o conteúdo de hemiceluloses e pectinas, ok? Ele pode fermentar e gerar isso aí. Bom, vamos chamar a atenção que, atenção, a maior importância que a fibra tem para os coelhos não é nem essa parte nutricional, essa parte de gerar energia para o animal. O mais importante é o estímulo que essa fibra vai dar no trato gastrointestinal para que o animal tenha uma taxa de passagem adequada. Obviamente que a fibra hoje é um dos princípios mais nutritivos, mais importantes quando a gente fala em dietas animais. Fala em cães e gatos, você está falando em fibra. Fala em suínos e aves, nós temos que considerar a fibra. Para conseguirmos dietas de boa qualidade, a gente tem que saber o que é fibra e o que faz esse princípio nutritivo. Né? Antigamente, a fibra, igual eu falei para vocês, era um fator antinutricional.
E hoje a fibra é vista com muitos bons olhos. Então a fibra hoje é importante para garantia, para a saúde intestinal, como fonte de energia para o animal, como fonte de energia para o enterócito, para a descamação e renovação do epitélio do intestino. Enfim, hoje a fibra tem muita importância na nutrição animal, o que não tinha antes, quando era considerada um fator antinutricional. Bom, vamos chamar a atenção também que parte da proteína bruta que o animal está comendo está presa na parede celular vegetal. Ou seja, para a maioria das espécies não é aproveitada essa parte da proteína que está incrustada lá, mas para o coelho, através do seu mecanismo de secotrofia, ele consegue aproveitar parte dessa proteína que está presa na parede celular vegetal. Por isso, isso mostra, né? Isso justifica aquela maior absorção, digestão da proteína que a gente falou anteriormente, mesmo com dietas contendo alto teor de fibra. Pessoal, a gente vai falar agora então de estufamento, tá? Mas para falar de estufamento, né, de enfermidades aí digestivas, nós precisamos entender o que aconteceu com a ração dos coelhos no período de pandemia. Veja bem, nós vamos destacar dois aspectos importantes. Ó, a primeira coisa, em 2020, quando começou a pandemia, houve uma procura muito grande pelos estoques brasileiros, principalmente das suas commodities agrícolas, como milho e soja, ok? Então, se você tem uma procura muito grande, ok? E a oferta do produto não acompanha, o preço vai subir, ok? Então, o preço do milho e do farelo de soja no período de pandemia praticamente dobrou. O que as fábricas de ração fazem para tentar contornar isso e não repassar esse aumento, né, na sua totalidade ao produtor? Elas tentam controlar isso através da população, elas fazem uma formulação alternativa, colocando alguns ingredientes alternativos cuja qualidade nutricional não é tão elevada quanto milho e farelo de soja, entendeu? Então, muitas vezes, para tentar baratear e formular uma ração competitiva para o mercado, a fábrica de ração vai oferecer para o produtor um alimento de qualidade inferior ao que ela tinha quando o preço das commodities estava normal. Entenderam? Então isso tudo fez com que se prejudicasse a qualidade nutricional das rações de coelho, principalmente no período de pandemia. Bom, associada a isso, pessoal, nós não podemos esquecer do seguinte, olha só. Nos últimos anos tem se discutido muito a respeito da retirada dos antibióticos, né, promotores de crescimento, das rações de alguns animais. Então, a partir do final de 2018, essas fábricas de ração pararam, né, a maior parte delas parou de utilizar um antibiótico na alimentação dos coelhos. Esse antibiótico meio que controlava alguma população de micro-organismos indesejáveis no trato gastrointestinal do animal. Então, o que acontece? Os problemas que a gente tinha na granja, problemas de manejo, problemas sanitários, muitas vezes eram mascarados com o antibiótico que vinha na ração, entendeu? Então, a partir do final de 2018, 2019, com a retirada disso, houve um aumento aí de casos, ok, de enfermidades digestivas que antes não apareciam, porque era meio que mascarado a partir da inclusão desse antibiótico. Bom, então, em resumo, pessoal, a partir ali de 2020, 2021, vários cunicultores de todo o Brasil tiveram problemas diversos relacionados a enfermidades digestivas, principalmente a enterite mucoide, que é comumente chamada de estufamento, que está associado com várias coisas, né? Dentre elas, uma ração de qualidade ruim, uma ração rica em amido e uma ração pobre em fibra. Então isso aí estourou aí em vários pontos do Brasil. Bom, naquele momento a gente fez algumas discussões aqui no canal Dr. Cunha, eu vou deixar o link aqui para vocês de uma discussão que a gente fez, ok, sobre estufamento, aliás, sobre várias doenças que a gente discutiu, juntamente com algumas colegas, a gente discutiu aí sobre essas enfermidades e vou deixar o link para vocês aqui. Vou deixar o link também de uma matéria que a gente publicou no Boletim de Cunicultura falando sobre o que é esse estufamento, sobre as causas do estufamento e as formas da gente evitar o estufamento. Então aqui nós estamos vendo o estufamento, um animal com esse problema, ok, que é a enterite mucoide, e uma ração de boa qualidade
considerando amido e fibra, é importantíssimo para a gente não ter problema com isso aí. Então vou deixar todos os links que eu citei aqui embaixo na descrição, ok? Continuamos então na quarta parte.